Então, pessoal, vamos para a questão agora, questão T12, tá quase acabando, né, o capítulo 1. Vamos lá. Então, supondo-se que um grão de feijão ocupe espaço equivalente a um paralelepípedo de arestas 0,5 cm, 0,5 e 1 cm, né? As alternativas abaixo, melhor estima a ordem de grandeza do número de feijões contidos no volume de 1 litro. A gente dá as opções. Então ele está te pedindo a ordem, agora, né, um novo termo aí, a ordem de grandeza. Né, a gente viu que a ordem de grandeza, para quem já viu a teoria, recomendo, né, antes de fazer as questões, ver a teoria certinho, é a base 10, né, um expoente de base 10, que mais se aproxima da sua medida, né. Vamos ver, né, como é que a gente chega nessa resposta. Então, volume de 1 litro. Então ele quer a ordem de grandeza do número de feijões contidos no volume de 1 litro. A gente vai ter que fazer algumas relações. Ele falou que um feijão, então 1 grão de feijão, deixa eu desenhar aqui. Ele falou que 1 grão de feijão, deixa eu desenhar um feijãozinho aqui. Será que eu consigo desenhar um feijão? Acho que não, hein? Não. Feijão mais ou menos assim. Foi quase, hein? Pronto, ó, meu feijão ficou assim. Então 1 grão de feijão equivale a esse paralelepípedo aqui. Então se a gente desenhar aqui um paralelepípedo, vai ser meio que uma caixa, né? Ele tá te falando assim, ó. Ele já tá te sugerindo que você calcule, né, o volume disso aqui. Até porque ele te dá o volume em litros aqui, né? Então ele tá te falando que o feijão ocupa um paralelepípedo com isso aqui de aresta. Para calcular o volume, né, do paralelepípedo, você vai multiplicar, né, porque vai ser a área da base vezes a altura. A gente pode pensar, então, que vai ser 0,5 vezes 0,5 vezes 1, né? Que é como se eu estivesse multiplicando a base aqui do paralelepípedo, por exemplo. Se ele tivesse, sei lá, se fosse uma base quadrada aqui, né, ele tivesse em pé assim, e aí aqui a gente está multiplicando, né, 1 centímetro de altura. Então a gente calcula essa área aqui, que é a área de um quadrado, né, 0,5 vezes 0,5, e depois a altura, né, eu sei que meu desenho não está muito bom, mas eu acho que deu para entender. A gente calcula aqui, né. E daria o volume, né, do nosso paralelepípedo. Então esse volume aqui vai dar, fazendo essa multiplicação, vai dar 0,25 centímetros cúbicos, né, porque está em centímetro, né? Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico, que é uma medida de volume, né. Beleza. E ele falou que isso aqui é um feijão, então um feijão ocupa esse volume aqui. Aí você tem que entender. Um feijão ocupa esse volume. E ele fala aqui, ó, estime a ordem de grandeza do número de feijões contidos no volume de 1 litro. Então vai ser regra de 3, né? Se um feijão ocupa esse volume, né? Quantos feijões vão ocupar o volume de 1 litro, né? Então você pode falar, ó, um feijão. Então se um feijão, vou colocar só F aqui. Não sei desenhar. Então eu vou colocar, se um feijão ocupa 0,25 centímetros cúbicos, então quantos feijões vão ocupar 1 litro, né? E a primeira coisa, como que eu estabeleço uma relação entre centímetro cúbico e litro,
né? E você vai ter que lembrar, né? Dessa conversão, né? Dessa relação entre os dois. Para não esquecer, pessoal, e a partir dela você define todas as outras, né? Metro cúbico, quilômetro, milímetro cúbico, por aí vai. Por definição, o litro, né? Então vou só escrever aqui, ó, o litro, ele equivale ao volume de um cubo de 10 centímetros. Deixa eu ver aqui. 10 centímetros de aresta. Então desenhei aqui o nosso cubo mais ou menos. Então ele vai ter 10 centímetros de aresta. Se é um cubo, todos os lados são iguais, né? Então o volume desse cubo, lá na matemática básica, vai ser, né, o lado dele, né, a aresta, ao cubo. Então vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000 centímetros cúbicos, né? Então esse aqui é o nosso volume de um cubo de 10 centímetros de aresta. Ou seja, 1 litro, né? Que ele quer dizer que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então a gente sabe que, vamos lá, 0,25 centímetros cúbicos equivalem, né, um feijão. A gente descobriu que 1 litro são 1000 centímetros cúbicos, né, que é o que ele quer. Quantos feijões cabem em 1 litro, né, é o que ele pergunta. Então, é a mesma coisa que a gente falar, quantos feijões vão caber em 1000 centímetros cúbicos. A gente botar N, né, N feijões. Então a gente estabeleceu uma relação. Isso aqui equivale a 1 litro, que é o que ele quer. E isso aqui é o volume de um feijão, né? Um feijão. Beleza, aqui é a famosa regra de 3 que a gente já fez várias vezes, né? Então isso aqui vai ficar multiplicando cruzado, só para ir mais direto. Então vai ficar 0,25N, botei N como sendo a quantidade de feijões, né? É igual a 1000, né? 1000, beleza. E aí dividindo por 0,25 dos dois lados, vou estar dividindo dos dois lados. Aqui vai cortar, né? Quando eu dividir aqui, ó, isso aqui vai cortar, né? E aqui vai passar dividindo aqui. Então N vai ficar igual a 1000 dividido por 0,25. Beleza, então N, isso vai ficar 1 vezes 10 à terceira, né? Isso aqui vai ficar 25 vezes 10 a menos 2. Então fazendo 1 dividido para 25, vai ficar 0,04. E aí fazendo a regra aqui do expoente, vai ficar 3 e troca, né, o sinal aqui, passa somando. Então vai ficar mais 2. Então N é igual a 0,04 vezes 10 à quinta. Deixa eu colocar isso aqui já na outra página, que acabou nossa página. Como ele quer a ordem de grandeza, o primeiro passo vai ser você colocar isso aqui em notação científica, né? Para quem lembra, né, a notação científica é um número que a gente escreve na base 10, e esse N aqui tem que estar entre 1, tem que estar entre 1 e 10, né? Aqui está 0,04, né? Então é menor que 1. Então não serve. Então a gente vai ter que converter aqui. Como é que a gente converte? A gente vai ter que andar a vírgula, né? 2, né? Então multiplicamos por 10 duas vezes, então a gente tem que diminuir duas vezes aqui. Então vai ficar 4 vezes 10. Eu andei 2, né? Então
diminui 2 aqui, fica 10 à terceira. Beleza, essa é a forma em notação científica. Só que ele quer a ordem de grandeza. Então a ordem de grandeza, e para a gente lembrar, ela vai ser a base 10 mais próxima desse valor aqui. Só que ela tem umas regrinhas de arredondamento. Se esse valor n aqui, né, se esse n, no caso do Ramalho, ele usa essa aproximação. Que é o seguinte, se esse valor n for maior ou igual que a raiz de 10, que é 3,16, você vai acrescentar um expoente. Vai ficar n mais 1, vai ser sua ordem de grandeza. Existem outros arredondamentos, que é se n for maior ou igual a 5,5, né, você faz esse arredondamento. Aqui a gente chama de o critério por exponencial, enquanto aqui é uma média mais aritmética, que a gente está considerando valores que estão se somando. Em geral, os vestibulares eles vão colocar valores que não importa qual seja aqui, né, vai dar o mesmo tipo de arredondamento, que seria valores ou menor, né, se a gente pegasse aqui, seriam valores, se a gente pegar, por exemplo, 5,5 e 3,16. Se a gente pegar esses valores aqui, né, vai ser o mesmo tipo de arredondamento para os dois, né. Se a gente pegar esses valores aqui, também, né, seja qual for o critério, você vai acrescentar um, se for valor maior aqui ou menor, né. O problema está aqui, né, porque quando está nessa faixa, aí você entra na dúvida, qual critério eu uso, né? Então essa questão em si, acredito eu que ela deu algum problema, não sei se anularam ela tá aqui no livro, né? E a questão em si, ela não indica, né, qual critério a gente tem que usar, ela não dá nenhuma indicação. Então eu estou usando o critério de que tá no livro do Ramalho, e no Ramalho, lá na parte da teoria, ele usa esse critério aqui, tá? Ele usa esse critério aqui. Beleza? Vamos seguir por aqui mesmo. Então a ordem de grandeza nessa questão ficaria 10, né, a terceira, e se acrescentaria 1. Então ficaria 10 a quarta. Então se a gente olhar os resultados, 10 a quarta fica sendo a letra D, né? Letra D. 10 a quarta. Beleza? Então, pessoal, essa foi a questão T12. É uma questão simples, mas eu quis fazer ela bem passo a passo, porque ela trabalha com algumas questões, né, de volume, de você calcular o volume, de você lembrar qual que é a relação de litro para centímetro cúbico, né, para você saber transformar, né, em notação científica, lembrar sempre desse expoente, será que eu aumento o expoente, será que eu diminuo? Então às vezes eu vou um pouquinho mais passo a passo e tal, porque são questões simples, mas que lá na frente a gente vai ter que fazer isso aqui, tipo assim, sem nem piscar, né, naturalmente. Então nesse início é bom a gente ir bem devagar. Beleza, pessoal? Então para quem gostou, deixa um comentário aí, deixa o like, pra gente crescer o canal, né, se inscreve, chegar a mais pessoas. E a gente se vê na próxima questão, tá quase acabando em capítulo 1. Vamos lá.